Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira comentando sobre algumas declarações que o Damian Lillard deu nesses últimos dias, né, cara? O Damian Lillard, nessa última semana, cedeu uma entrevista exclusiva para o Mark J. Spears da ESPN e nessa entrevista o Damian Lillard falou sobre o seu pedido de troca, né? Pela primeira vez ele falou sobre o seu pedido de troca. Ele falou também sobre, né, os seus próximos objetivos, né? E também abordou alguns outros temas, né, cara? Foi uma entrevista muito bacana, uma entrevista que repercutiu pra caramba. E nesse vídeo eu irei comentar sobre algumas falas do Damian Lillard e também irei comentar sobre uma informação que o Mark J. Spears deu hoje relacionada ao desejo do Lillard de jogar em Miami, tá bom? Antes de começar, só vou pedir para você deixar o seu like, que é super importante, ajuda muito no engajamento, e também irei pedir para que você se inscreva neste canal maravilhoso, que ajuda muito no, né, crescimento do projeto. E também te ajuda, né? Porque se inscrevendo, você garante que vai ficar por dentro de tudo que rola nessa liga maravilhosa. Fechou? Vamos lá, né? O Mark J. Spears já começou a entrevista perguntando para o Damian Lillard sobre o pedido de troca. E o Lillard foi curto e grosso. Posso dizer que sim, houve um pedido de troca, mas prefiro não falar sobre o Blazers. Então, logo de cara, ele confirmou que realmente pediu para ser trocado e disse que não iria falar muito sobre o Blazers. Só que na sequência, o Damian Lillard ele decidiu deixar claro o seu amor pela cidade de Portland. Ele falou o seguinte: eu amo a cidade de Portland. Tudo que comecei vou continuar e terminar, independentemente de qualquer coisa. Há muito amor e respeito aqui. Então, o Lillard, ele confirmou que realmente pediu troca, mas deixou claro que mesmo pedindo troca, mesmo querendo sair, ele ama e sempre vai amar a cidade de Portland. E assim, uma coisa que nunca foi questionada é assim a paixão que o Lillard tem pela cidade de Portland, sabe? Eu sei que muita gente pode olhar para esse pedido de troca e falar: tá vendo? O Lillard só queria o dinheiro do Blazers, ele não tá nem aí pra franquia, nunca gostou da cidade, só queria o dinheiro. Só que a verdade, meu amigo, é que isso aí é uma mentira. Você dizer isso é você ir contra a realidade. O Lillard deu vários sinais nos últimos anos de que ele realmente gosta da cidade de Portland, que ele realmente tem uma forte identificação com a cidade e que ele queria ser o cara da cidade. E ele foi. Ele foi. A grande questão é que o Lillard, ele chegou num ponto da carreira onde ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele seria para sempre um jogador muito acima da média, só que sem nenhum título, ou ele seria um jogador que tentaria buscar um título antes do fim da carreira. Ele teve que decidir. Em Portland, desculpa, ele não seria campeão até o fim da sua carreira. Não seria. Porque o Portland não tem nenhuma perspectiva de brigar pelo título nos próximos 3, 4 anos. E se o Lillard decidisse ficar no Blazers, ele teria que conviver com esse sentimento de que nunca vou ser campeão. Entendeu? E aí, o Lillard, ele tomou a decisão, uma decisão que, na minha visão, deve ter sido muito difícil, de deixar uma cidade que ele ama, uma cidade onde ele é rei, porque o Lillard é rei em Portland, e ir buscar um novo desafio. E ir para um time que dê para ele as condições de brigar pelo título, que no caso é o Miami Heat, que é o time que ele deixou claro desde o início que ele quer jogar lá. Entendeu? Então, não dá para questionar o amor do Lillard por Portland. O Lillard fez de tudo para Portland. Ganhou muito dinheiro? Ganhou. Ganhou. Ele ganharia a mesma coisa em outra franquia? Não, porque só o Portland poderia dar tantos contratos máximos para ele. Só que não é porque ele ganhou muito dinheiro que ele só quis o dinheiro. O Lillard falou várias vezes que ele não queria ser o tipo de jogador que saía de uma cidade só para ser campeão ou para ganhar mais dinheiro.
Ele queria dar um título para Portland. Ele queria levar Portland para a cidade prometida, só que ele não conseguiu. E a diretoria tomou várias decisões nos últimos anos que impediu que ele conseguisse dar esse título para Portland. A franquia nunca deu para o Damian Lillard um time capaz de brigar pelo título de verdade. Nunca deu. Nas poucas vezes que o Portland ameaçou chegar numa final, foi por conta do Damian Lillard. Entendeu? E para mim esse pedido de troca não diminui o amor do Lillard pela cidade e não diminui o respeito que ele tem pela cidade. O Damian Lillard está querendo sair do Blazers dando algo em troca. Por exemplo, quando o Kevin Durant saiu do Oklahoma City Thunder, o Durant, na minha visão, desrespeitou a cidade. E mostrou que não tinha nenhum tipo de amor por Oklahoma. Por quê? Porque o Durant ele sai sem dar nada em troca pro Oklahoma. Muitas pessoas acham que ele saiu via troca. Não, não, não. O Durant ele não deu a oportunidade pro Oklahoma tentar trocar ele. E o Durant saiu de um time que tinha totais condições de ser campeão e foi para um time que tinha acabado de eliminar o Oklahoma. Entendeu? O Durant, ele é odiado em Oklahoma por conta disso. Pela falta de respeito que ele teve com a cidade. Olha a diferença de tratamento da torcida do Oklahoma com o Durant e com o Westbrook. O Westbrook também saiu do Oklahoma. Só que ele saiu no momento onde ele precisava sair para dar para o Oklahoma a oportunidade de se reconstruir. O Westbrook, ele deu tudo que tinha para Oklahoma. Tudo. Assim como o Damian Lillard pode sair do Blazers tendo dado tudo que tinha para Portland. Entendeu? Então, o amor do Lillard por Portland é algo que nunca foi questionado e não deve ser questionado, jamais. Mas é importante ele deixar isso muito claro. E aí, o Lillard, ele também fala na entrevista sobre esse seu desejo de ser campeão, se isso realmente é uma obsessão para ele. E ele falou o seguinte: eu diria que o desejo por isso agora é muito alto, está no topo da minha lista. Mesmo sendo pai de 3 filhos e tendo todas essas outras responsabilidades, você precisa de algo que se sinta muito forte para se comprometer. É isso que eu quero experimentar e é isso que eu quero fazer. Quero ser campeão. Então, Lillard confirma que ele quer sair do Blazers para ser campeão. Que ele tem esse desejo de ser campeão antes de se aposentar. E na boa, ele tem que fazer isso mesmo, cara. Ele tem que fazer isso mesmo. Sabe? Jogadores como Allen Iverson, como Carmelo Anthony, como Steve Nash encerraram suas carreiras deixando uma lacuna, né? Deixando uma lacuna. Faltou um título pro Carmelo. Faltou um título pro Iverson, pro Steve Nash. Tô falando que esses caras são menores pela falta de título? Não. Mas eles poderiam ter sido muito maiores se tivessem conquistado. O Allen Iverson, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Mas o Iverson saiu do Philadelphia, né? A galera tem a impressão que o Iverson ficou a carreira inteira no Sixers. Não. Ele saiu do Sixers. Ele foi pro Denver, onde montou uma espécie de super time. Foi para Detroit, sabe? E nunca foi campeão. A carreira do Iverson poderia sim ter sido maior se ele tivesse sido campeão. Isso é inegável. O Carmelo, se ele tivesse pensado menos no dinheiro e mais na competitividade na sua carreira, ele poderia ter terminado a carreira sendo campeão, porque ele tinha um talento que poucos tinham na geração dele. O próprio Steve Nash também. Faltou um pouquinho de ambição pro Steve Nash, na minha visão. Faltou. Eu acho que o Steve Nash ele se sentiu muito confortável em Phoenix. Sabe, ele até tentou lá no Lakers, só que eu acho que ele demorou. Quando o Nash chegou no Lakers ali para montar aquele super time que acabou sendo um dos grandes busts da história da NBA, ele já estava na reta final de carreira. Diferente do Lillard. O Lillard ainda está vivendo o seu auge. Não é o prime Damian Lillard. Eu acho que o prime Damian Lillard foi aquele Lillard de 2018, 2019.
Só que o Lillard ainda tá vivendo um momento fantástico. Ele ainda pode ser o cara de um time. Quando o Nash saiu do Phoenix, ele já não tinha esse potencial mais, na minha opinião. Então, o Lillard ele tem mesmo que buscar o título. Ele tem que buscar o título. E aí entra o desejo de jogar no Miami Heat. Na entrevista, o Lillard não falou sobre o Miami. Quando as câmeras estavam ali ligadas, ele não falou sobre o porquê que ele quer jogar no Miami. Porém, o Mark J. Spears falou em off na ESPN. Ele falou na ESPN que em off, tá? Corrigindo aqui minha fala, ele conversou com o Damian Lillard e o Lillard revelou para ele o porquê que ele quer ir para o Miami. E o Mark J. Spears disse que o Lillard se sente atraído pela Heat Culture, né, pela famosa Heat Culture, pela cultura do Miami Heat, e algumas coisas que atraem muito ele para a cidade de Miami é a estabilidade do Heat como franquia, né, porque o Heat é uma das franquias mais consistentes dos últimos anos. O Miami, cara, chegou o quê? Em 2 finais nos últimos 4 anos, 3 anos, né? Chegou lá na bolha e chegou agora. Chegou direto, chega em fase aguda de playoff. Então essa estabilidade, essa consistência do Miami Heat como franquia tá chamando a atenção do Lillard e ele também se sente muito atraído pelas oportunidades de marketing em Miami, e é inegável que o Lillard vai ter muito mais oportunidade de business em Miami do que em Portland. Ele que é rapper, pô, o que ele vai fazer de música em Miami, o que ele vai fazer de clipe foda em Miami é brincadeira. É brincadeira. E o fato de Miami não ter impostos estaduais também, né, também chama a atenção do Lillard, porque vai ganhar muito mais dinheiro, né? Vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter que pagar muito menos imposto. Então, a questão dos impostos também chama a atenção do Lillard para Miami, segundo o Mark J. Spears. Bom, eu gostei das declarações do Lillard, acho que ele foi muito aberto, foi muito sincero, né? Ele não titubeou e confirmou seu pedido de troca. Mesmo o Blazers, né, ficando nessa de não querer trocar o Lillard, né, ficar nessa enrolação, vai chegar um momento que o Blazers vai trocar e para mim o destino vai ser o Miami Heat. Eu ainda acho que o Lillard será jogador do Miami, né, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E tomara que ele vá mesmo, porque, assim, vai ser muito decepcionante se ele não ir. A verdade é essa, vai ser muito decepcionante. E eu acho que em Miami o Lillard tem tudo para se tornar um ídolo. Eu acho que se o Lillard vai para o Miami Heat e é campeão, ele vira ídolo da franquia. E aí estamos falando de um cara se tornando ídolo de 2 franquias na carreira, algo que é muito difícil. É muito difícil você ser ídolo de 2 franquias na carreira. E o Lillard pode ser. Bom, é isso. O que você achou, né, das falas do Lillard? Comenta aqui, quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.